Assim, continuando falando sobre Durkheim, nós vamos falar agora sobre os fatos sociais, os tipos de fatos sociais, né? Que ele vai dividir em dois tipos. A primeira coisa a se pensar é que o fato social ele é a influência dessa força coercitiva, que a gente já falou sobre o indivíduo, e isso é o objeto de estudo do Durkheim. Ele está o tempo todo ali preocupado em como que os homens vivem sem matar uns aos outros, né? E ele chega à conclusão de que existe uma coesão social. E aí, elaborando essa coesão social, e junto com a ideia do próprio método dele, ele separa em fatos sociais normais e fatos sociais patológicos. O fato social normal é aquele que consiste numa repetição. Ele existe em todas as culturas, ou seja, ainda sobre o método, né, ele é uma regra geral, e é dentro desse fato social que existe essa coesão social. Ou seja, ele é algo positivo, é ele que deixa a sociedade de forma coesa, atuando, e os indivíduos ali integrados de certa forma, né? Enquanto o fato social patológico, ele é óbvio, o contrário dessa lógica, né, de coesão, e não se encaixa no método. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que ele desafia essa repetição, ele desafia a coesão social, e ele é um fator negativo quando vai se falar de ordem, porque esse fato social patológico, ele desafia a ordem. E esses autores, como vocês viram lá no capítulo 1, esses sociólogos, né, eles estão preocupados com a coesão social, que é o que o Durkheim usa, porém o que ele está querendo dizer é que existe uma ordem ali, o fim da coesão social é a ordem. Né? Ele está preocupado com a ordem. Né? Assim, vai nascer a ideia de suicídio, que é uma ideia que desafia esse método. É uma ideia ligada ao fato social patológico, né? E porque para ele o suicídio ele significa um afastamento do fato social. Se você se afasta do fato social, que é o objeto da própria sociologia, você está se afastando dessa coesão social, logo você está afastando do viver social. Isso não é legal. Como que você vive sem viver o social? Né? Não tem como. Então, consiste em uma contradição. Isso não é uma ideia de Durkheim, se consiste em uma contradição ou não, mas eu acho que vale pensar, além da ideia dele de ficar, como assim? Como viver de um modo que afasta o próprio objeto da vida social, né? E ele vai dividir o suicídio em três tipos: o egoísta, o altruísta e o econômico. O egoísta, ele é quando o indivíduo, esse afastamento do fato social, é muito grande. Então, esse indivíduo começa a se individualizar uma quantidade muito exacerbada. Isso não é algo positivo, porque isso destrói a lógica da coesão social, destrói a lógica da generalidade, né? O altruísta é quando existe uma motivação externa muito forte, ou seja, pode ser aquela mãe que dá vida para o seu filho, enfim, né? E aí pode ser também, não sei, pessoas que morrem, se matam por causa de pessoas que deem sua vida por causa de religião, tal, então por causa de uma causa ideológica, né? E o anômico é quando ocorre uma ruptura estrutural. É quando, por exemplo, é quando ocorre uma crise, né? Eu acho que um exemplo clássico do suicídio anômico é a crise de 29,
onde muitos empresários ali entraram nessa crise e se mataram. Pode ser também a crise imobiliária, né, nos Estados Unidos, já no século XXI. Então, porém, esses 3 suicídios, eles configuram, em certo nível, um poder coercitivo nos homens, né? E esse poder coercitivo. Para o Durkheim, o suicídio ele não parte necessariamente de uma questão interna individual do indivíduo. Se o indivíduo se suicida, é porque existe um problema no contexto da coesão social daquela sociedade. É porque ele foi levado a, né? Então, entender isso é muito importante. Muito obrigado, espero que tenham gostado.